Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Ressignificar o Trabalho. Meu nome é Jaqueline e eu sou a sua personal trainer do Emprego dos Sonhos, seja o atual ou o próximo emprego. Nesse vídeo você vai descobrir qual tipo de profissional é você e também vai entender a importância de ter um pouquinho de cada um dos 3 perfis que eu vou comentar nesse vídeo. Você vai perceber que não existe um certo e um errado, mas quando você consegue reunir as principais características desses 3 perfis na sua carreira, possivelmente você vai conseguir realizar muito mais e se considerar uma pessoa bem-sucedida aí na sua carreira. O primeiro perfil muito comum entre os profissionais é o perfil de aprendedor. O aprendedor é uma pessoa que acha que o conhecimento dela nunca está suficiente e para ela se sentir confiante para fazer qualquer coisa, para tocar qualquer projeto, ela precisa fazer mais um curso, mais uma capacitação, mais uma certificação, aí compra um curso online, participa de uma palestra, enfim, ela fica num círculo infinito de capacitações e mesmo assim nunca se sente confiante o bastante para fazer aquilo que tem que ser feito. Alguns profissionais que têm esse perfil, inclusive, não conseguem nem aplicar na prática aquilo que aprendem nesse monte de treinamento, nessas capacitações, pelo simples fato de que ainda assim se sentem inseguros. Não há nada de errado com esse tipo de profissional, mas se ele conseguisse aplicar já na prática tudo aquilo que ele aprende nessa quantidade de capacitações, ele se sentiria muito mais confiante para fazer aquilo que tem que ser feito, porque não adianta nada a gente ser um depósito de conhecimento se a gente não transforma aquilo ali em alguma riqueza. Então essas pessoas que têm o perfil de empreendedor, elas precisam aprender também a colocar a mão na massa e fazer tudo aquilo que elas aprenderam a fazer, mas que elas acabam se bloqueando por insegurança. Um segundo tipo de profissional muito comum no mercado de trabalho é o profissional do networking. É o cara que adora participar de eventos, de estar onde os melhores estão, de fazer parte das rodinhas de conversa aí no mundo corporativo, participar de todos os eventos possíveis onde ele possa tirar uma foto e postar mostrando que ele faz parte dessa nata. E é aquele profissional também que dá muito valor no LinkedIn. Então ele faz questão de ser bastante ativo ali na rede para que todo mundo saiba que ele faz parte dos influenciadores digitais aí do mercado de trabalho. Esse é o tipo do profissional que muitas vezes vai numa feira, vai num evento de capacitação e dá mais importância de ficar do lado de fora das palestras fazendo networking e conversando do que necessariamente estar lá dentro absorvendo o conteúdo apresentado. Inclusive esse é o tipo do profissional que sempre tem um cartãozinho de visitas à mão para sacar e entregar independente do ambiente onde ele esteja. Pode reparar, se você não é essa pessoa, possivelmente na sua vida você já tem encontrado com alguém, sei lá, na fila do mercado, e essa pessoa tinha um cartão de visitas para deixar com você. Esse é então um perfil de profissional muito voltado ao networking. E também não tem nada de errado com esse perfil, mas essa pessoa poderia potencializar esse networking que ela faz, unindo o conhecimento dessas pessoas com quem ela conversa com os conteúdos, as palestras e demais informações que ela vai agregando em todos os lugares onde ela passa. É importante que essa pessoa fique atenta para perceber se ela realmente está preocupada em aprender, em absorver conteúdo dessas pessoas aí, influenciadoras, ou se ela simplesmente está tentando fazer parte de uma rodinha de pessoas ali, dando mais atenção ao ego do que necessariamente ao conhecimento. Então, se a pessoa conseguir dosar essas duas coisas, certamente ela vai ser um profissional bastante completo. E o terceiro tipo de profissional muito comum no mercado de trabalho são os fazedores. Os fazedores são aquelas pessoas que não se apegam a teorias e não se limitam a conhecimento para ir lá e fazer alguma coisa. Existem muitos empresários, muitos empreendedores que nem terminaram o ensino médio, por exemplo, mas essas pessoas são milionárias, são bilionárias pelo simples fato de que elas foram lá e fizeram. Esse é o tipo do profissional que está muito mais preocupado com o resultado do que com os meios que vão levá-lo até o resultado. O tipo do profissional que não tem medo de não saber, porque ele vai lá e faz. E se ele não sabe fazer, ele aprende fazendo. Geralmente são pessoas com espírito empreendedor mesmo, pessoas que têm facilidade de criar inovações, coisas criativas e fazer várias coisas ao mesmo tempo. O único detalhe é que os fazedores, às vezes eles têm um pouquinho de dificuldade de planejar. E a falta de planejamento pode levar a um tombinho um pouquinho maior ali pra frente,
ou ter que lidar com coisas que não precisariam existir se houvesse um mínimo de planejamento anteriormente. Então seria interessante que essas pessoas com perfil de fazedor conseguissem conciliar aí todo esse potencial, toda essa atitude, essa proatividade de pôr a mão na massa com um pouquinho de planejamento, para que elas consigam ter o controle da situação e terem um mínimo de retrabalho possível. Porque muitas vezes um fazedor, ele acaba saindo fazendo as coisas de forma atropelada, faz bastante coisa, mas nem tudo sai da forma como ele gostaria. E aí acaba tendo um retrabalho. Por isso que é tão importante que o fazedor consiga conciliar planejamento estratégico com a sua garra, com a sua força de vontade para fazer as coisas acontecerem. E aí, conseguiu identificar em qual dos 3 perfis você se enquadra? Então deixa aqui nos comentários para eu saber e para eu te contar em qual desses perfis eu me enquadro. E aí eu também te conto as principais dificuldades ou desafios que eu tenho de ter esse perfil. Que pode ser que essa experiência que eu tenha, que esse aprendizado que eu tenho vivenciado todos os dias, de alguma forma pode ajudá-lo a potencializar o teu perfil.